Nós estamos vivendo tempos nebulosos, tempos de escuridão, de incertezas, um tempo onde as trevas estão dominando. As trevas estão dominando o povo brasileiro. De onde veio essas trevas? Se nós, povo brasileiro, nos dizemos tão apegados às palavras de Jesus, às palavras de Deus, aos conceitos do cristianismo, por que tanta treva? Por que tanta escuridão? Eu não sei dizer. Talvez eu não tenha capacidade para dizer. Um governo que prega o crime, a mortalidade, a separação das pessoas, a distinção do indivíduo, ou seja, um governo que não une seu povo, um governo que governa para poucos, aonde existe um preconceito sobre todas as pessoas, inclusive sobre aqueles que cercam o governo Jair Bolsonaro. É triste, é triste. Nós estamos lutando contra quem? Contra o quê? Bolsonaro cercado de toda a religiosidade que ele diz ter, de evangélicos e de conceitos bíblicos, e nos levando ao caos e à mortalidade. Se vitimando para que tragam compaixão a ele por seus atos impensados, por essa sede de poder que ele tem e deu para os filhos. Que Brasil é esse? Que mundo é esse? Quantas coisas ainda hão de acontecer até todos perceberem que estamos sendo dominados pelo mal. Agora eu lhes pergunto, o que é o mal? Me digam. Mal é uma criação de Deus? É uma criação divina? A escuridão é uma criação divina? O frio, o desamor é uma criação divina? A falta de atenção com as pessoas, com os mais necessitados, com os mais velhos, com aqueles que já deram sangue por esse país, mas sangue de verdade, não 7 dias fictícios de sangue. Até quando o povo vai suportar toda essa miséria que estamos vivendo? Até quando o povo não vai entender que este governo é um governo sem Deus, é um governo sem amor, é um governo sem compaixão e que não olha pelo seu povo, olha para os seus pares. Um governo que hoje luta contra aqueles aonde ele viveu 30 anos junto e não tem uma mão amiga lá dentro. Um governo que não encontra no seu próprio partido respaldo para governar, porque todos discordam de suas ideias. Até quando? Até quando o povo brasileiro vai suportar? Até que milhares ou milhões caiam mortos por inanição, por falta de meios de sobrevivência?
Até quando? Até quando a justiça decidir ser justiça e colocar novamente a venda nos olhos, coisa que ela retirou há mais de 3 anos? Até quando um juiz político, politizado, malcomunado, tramando contra o Brasil e contra o povo? Até quando um Supremo Tribunal faz as leis, não as cumpre? Até quando o alvo seremos nós, os mais pobres, os aposentados, os trabalhadores dos campos, os índios, os quilombolas, aqueles que ainda preservam a Mãe Terra? Será que vai sucumbir a terra em função do ganho, do lucro? O governo só toma medidas em prol de si mesmo e deixa o povo sofrendo. Albert Einstein disse um dia: nós conseguimos medir a luz, mas não medimos a escuridão. Nós conseguimos medir as trevas, porque as trevas é a ausência de Deus. Nós conseguimos medir o calor, mas o frio é a ausência do calor. O ódio é a ausência do amor. Albert Einstein, no alto da sua inteligência, indagou: até quando não se admitirá a presença de Deus? Até que o demônio tome conta? É isso que nós estamos esperando? Que o demônio tome conta? Até quando esses pastores terão títulos de embaixadores da palavra do Brasil? Eles não nos representam. Eles representam uma minoria e os enganam. Por quê? Falta de Deus. Eles não falam por Deus. Eles não falam de Deus. Eles falam da matéria. E quando a matéria cresce? Pura e simplesmente por falta de Deus. É isso, pessoal. Será que falar de política vai resolver o nosso problema? Ou será que trazer a luz de Deus para os olhos dos que nos comandam nos tirará da escuridão e das trevas? Porque só escurece aonde não existe luz. E a luz é a luz de Deus. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que ele já sabia mais frágil e disse assim: ei menino, Deus existe? Ele, encabulado, os outros começaram a rir. Ele disse: existe sim, senhor. E Deus criou tudo que existe? Sim, senhor. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor sentindo o gosto da vitória, da materialidade. O reitor estava à porta assistindo aquele encontro. Um outro jovem ergueu-se e disse: professor? Pois não. O professor petulante, ele disse: o frio existe? Ora, claro que existe. É claro que existe. Você não sente frio? Sinto. Mas o frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. E na ausência dele,
ausência do calor chama-se frio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? Ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas você não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? E o professor rindo diz: menino tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama as pessoas matando umas às outras? Impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal? Ele disse: não, professor. Isso é a ausência de bem. É a ausência de Deus. O reitor entrou e disse: como é seu nome? Albert Einstein. O suicídio é o cume da ausência de Deus. E Deus, para se manifestar aos homens no grau de materialidade, precisa de cada um de nós. O meu abraço, o meu sorriso, o meu ânimo, a minha esperança, fala de Deus. Aquele que jaz em trevas, aquele que caminha sem esperança. Porque onde quer que nós estejamos, em qualquer parte do universo, nós somos aquela pedra que se soltou, simples e ignorante, e que despertou para o princípio da inteligência, e que passeia sobre a intelectualidade, mas que não liga o Wi-Fi do universo para se conectar com Deus e desenvolver o antídoto de todas as dores, o amor. Muito obrigado, muita paz.